Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Jane, eu sou psicóloga social. Nesse canal aqui a gente só fala de psicologia social, fala de outras coisas também e de outras áreas da psicologia. Nosso tópico de hoje. Eu já recebi tantos pedidos a respeito do narcisista. Narcisista é tudo aquilo que eu falei. Para você entender melhor esse comportamento, aqui no canal tem uma playlist chamada Narcisismo. Você pode pesquisar com os maiores psicólogos do mundo, psiquiatras do mundo. Você vai ouvir a mesma coisa que eu falei. Eu amenizei um pouquinho porque eu não sou perversa, eu não sou cruel. Eu conheço alguns psicólogos que são... Mas eu sou muito sensível. Então eu me emociono com os problemas dos outros, eu me emociono com as pessoas. É cada relato, é cada história de você chorar, de você não acreditar que aquela pessoa sobreviveu àquele ostracismo, aquela coisa horrível. E que aquela pessoa perdeu tudo na vida, só tem agora a vida. Então, assim, é cada relato, é cada coisa, é cada história. E no vídeo eu não falei tudo que ela faz com a pessoa que não tem nenhum tipo de recurso, né? Porque vamos lá para o narcisista, que é uma droga também, né? Narcisismo é droga. Gente, eu já falei, ele vê as coisas diferente de nós. Eles não têm emoção lógica, eles não têm inteligência emocional, não se preocupam em aprender, porque inteligência emocional se aprende. Eles nunca usam a razão. Eles têm uma percepção das coisas diferente de nós. Ele não se preocupa com ninguém. Essa pessoa que adquiriu esse transtorno, ele só pensa nele. Ele não pensa no outro. O outro para ele é lixo. Não tem nenhum tipo de valor, a não ser quando ele vai usar. Ou quando ele percebe que a pessoa tem alguma coisa que vá beneficiá-lo. Mas após o benefício, ele deixa de lado como se deixa uma coisa descartável. Os sentimentos deles sobre qualquer pessoa são negativos. Ele quer ser amado, mas ele não quer amar. Ele quer ser querido, mas ele não quer querer ninguém. Ele quer ser beneficiado, mas ele não quer beneficiar ninguém. E se ele puder destruir você para conseguir os benefícios através de você, ele faz isso. Eu não tô exagerando em nada. Quem viveu, quem conviveu, quem sabe o que é um narcisista, sabe que eu não estou exagerando. Eu estou amenizando. Às vezes eles são perigosos. Eles são capazes de qualquer coisa. Das piores coisas. No âmbito perverso, eles são capazes de qualquer coisa. Tudo que ele vai fazer de ruim com você, ele faz ali no âmbito íntimo. Mas se você não convive com ele e ele resolveu pegar você como vítima, ele manda fazer. E é o tipo da pessoa tão perigosa que ele não faz. Ele manda fazer. Porque a pessoa é doente, gente. Fica longe. Eles pensam uma coisa, eles sentem uma coisa e eles acham que aquilo é fato. Pensamento e sentimento de um narcisista, para ele, é fato. Porque nós que somos normais, a gente vai averiguar se aquele pensamento, se aquele sentimento nosso é real. Mas o narcisista não. Ele não averigua nada. Ele pensa e é a lei dele. Pensou é fato. Sentiu é fato. Imaginou é fato. Entendeu? É totalmente real. Se faz sentido ou não, eles acreditam.
Eles não averiguam nada e não aceitam a opinião de ninguém. Um narcisista só escuta você quando ele percebe que no seu argumento tem algo que vai beneficiar ele. Senão ele te dá as costas e vai embora. Quando ele quer alguma coisa de você, ele finge que está te ouvindo, ele finge que acredita em você, ele finge. O narcisista, ele finge o tempo todo. Você não sabe qual é a face dele. Ele está olhando para você, mas ele está pensando em outra coisa. Ele está conversando com você, mas o pensamento dele está em outro lugar. Ou em alguma coisa que você tem para beneficiá-lo. Porque ele não se interessa pela vida de ninguém, pela dor de ninguém, pelo sofrimento de ninguém. Então, nunca queira consertar, parar, tratar um narcisista. Deixa ele lá. Porque ele não acredita que ele é doente. Ele acha que o doente é você. Que ele é uma pessoa, sabe, acima. Eu acho que o narcisista pensa que ele é Deus. Que ele pode tudo, que ele tem tudo, que ele é capaz de tudo. Onipotente e onipresente. Porque se o narcisista resolver infernizar a sua vida, para onde você olhar, ele está. O narcisista, ele é terrível. Eles acham que tudo que você faz é contra ele. Se você pensa, ele acha que você está pensando nele de uma forma negativa. Se você age, ele acha que você está agindo contra ele. Se você fala, ele acha que você está falando uma coisa ruim sobre ele. Ele não acredita que você pensa em outras coisas, que você tem outras coisas, tem objetivos, que você tem outras coisas para fazer. Ele acha que tudo que você faz é sobre ele, contra ele e para ele. Não tem sentido as coisas que os narcisistas fazem. Não tem sentido, gente. Não tem sentido. E ele é desprovido de compaixão. Ele não tem compaixão, ele não tem amor, ele não tem sentimentos nobres. O chamado sentimento nobres, que é amor, compaixão, benevolência, gratidão. O narcisista não sabe o que é isso. O narcisista só pensa nele. Ele, em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto. Não existe outra prioridade na vida de um narcisista que não seja ele. Como é que você quer parar uma pessoa dessa? Como é que você quer curar uma pessoa dessa? Gente, eu estudo psicologia há mais de 10 anos. O narcisista, ele pode melhorar, ele pode até levar uma vida normal. E os miseráveis, eles fazem sucesso na vida. Eles conseguem ter sucesso profissional. Por quê? Porque eles não têm dó de ninguém, eles passam por cima de quem for para conseguir o que eles querem. Eles não têm dó, não têm piedade, não têm compaixão, não têm generosidade e não sentem amor por ninguém, a não ser pelo seu próprio umbigo. Fui clara? Perguntando como é que eu faço para parar um narcisista? Não existe, gente. O narcisista, ele só para quando ele quer. Porque ele é o tipo de doente que ele tem consciência. Que ele trabalha, que ele vai para o trabalho, que ele vai no banheiro igual qualquer pessoa. Então ele só para se ele quiser. Quando o
narcisista sente raiva de você, tudo que você fizer de bom para ele é ruim. Se você sorrir, ele diz que você está sorrindo contra ele. Se você diz que ama, ele diz que você está dizendo que odeia. O narcisista, ele tira seus amigos, ele tira seu trabalho, ele joga a sua família contra você, os seus amigos. O narcisista, ele é capaz das piores coisas que pode existir para se fazer com o outro ser humano. O narcisista é capaz de tirar a sua vida, mas antes dele tirar a sua vida, ele vai te destruir mentalmente, tirar todos os seus recursos e colocar pregos, espinhos e tudo que não presta no seu caminho, répteis e outras coisas mais. O narcisista tem uma percepção defeituosa, gente, entenda isso. Eles são agressivos passivos. Ele fica maquinando o que ele vai fazer com você. Não adianta você tentar corrigir ou querer corrigir um narcisista, nem tentar mostrar o lado real das coisas. Porque para ele, o mundo dele é o que vale, é o que existe, é o que é certo. Não adianta. Eles distorcem a realidade. O narcisista está sempre colocando a culpa em alguém. Raramente o narcisista tem coragem de chegar para você para falar as coisas. Ele faz de outra forma, da forma perversa. Eu vou tentar dar dica de psicologia para vocês que querem parar, né? Que amam um narcisista, que vive com um narcisista, que você quer parar ele. Tentar. Porque tentar é uma ação humana. Tentar o melhor para você, para alguém. Mas, por favor, não desafie um narcisista, porque ele é capaz de qualquer coisa. Hoje está acontecendo alguma coisa aqui, porque não para de passar polícia, não para de passar... É polícia de moto, é polícia naquele carro que não é da polícia, aquele carro preto, né? É polícia em carro de polícia mesmo. Tá um auê, tá um narcisismo aí fora. Gente, para parar um narcisista, em alguns casos, na maioria dos casos, 99,9%, não há nada que possamos fazer para efetivamente construir uma barreira ou gerenciar as reações de um narcisista. Porque é complicado, é difícil, é perigoso você querer parar o comportamento ou a ação de uma pessoa maquiavélica. Se um relacionamento é violento, você não tem outra opção a não ser dar uma pausa ou parar definitivamente. Parar, que eu digo, deixa aí. É a única solução. Isso significa romper com essa pessoa. Porque isso é um relacionamento tóxico. Quando alguém não respeita o outro, quando alguém não tem sentimento nobre por o outro, é tóxico, gente. É tóxico. É uma solução corrosiva. Sabe o que vem escrito nas embalagens de soda cáustica? Corrosiva, que come. Você bota ali em cima de uma coisa, a soda cáustica come tudo. Você encosta a mão na soda cáustica e sua mão passa um dia, 2, queimando. Narcisista é assim. Corrosivo. Essa solução corrosiva causa sofrimento. E você vai precisar de suporte
se essa for a única opção que lhe resta. Deixar o narcisista. Porque não existe outra opção. Quando você sofre as consequências de um narcisista, não existe outra opção. A opção é deixar ele, romper com ele. Porém, existe algum tipo de pessoas tóxicas, narcisistas na nossa vida que a gente não pode eliminar. Como pai, mãe, irmãos, chefe. Às vezes você precisa daquele trabalho, não tem outra opção naquele momento, você tem que conviver com aquela pessoa por um tempo. Colegas de trabalho, e você tem que viver aquela vida dura todos os dias. Mas se é para a sua sobrevivência, até você conseguir se livrar daquilo, então vamos lá ver se eu posso ajudar vocês. Porque se você não pode romper, desligar completamente dessa pessoa, e se esse desligamento te traz um impacto muito negativo, talvez seja necessário você criar interações para gerenciar essa relação e controlar essa relação. Então você, no caso de você se separar de um narcisista, de uma pessoa tóxica, e você tem filhos com ele, você tem que gerenciar o tempo, o dia, a hora, o lugar onde você se sinta seguro e esteja seguro, e que os órgãos oficiais de proteção à família estejam sabendo que você vai se encontrar com aquela pessoa. Nunca se encontre com essa pessoa que ninguém saiba, que ninguém veja, né? Então, porque isso te dá um controle e controla também a pessoa. Diminui o dano que ele faz nesses encontros. Porque se essa linha de respeito, de limite, for cruzada, você tem a quem pedir socorro. Isso vai criar mais confiança em você e vai deixar ele mais vulnerável. Habilidades de comunicação eficazes podem nos ajudar a confrontar essas pessoas, sem ser agressivo e sem ser abusivo. A gente não precisa ser igual a eles. Porque isso, se você não é abusivo, se você não é agressivo, você consegue manter o controle. E sempre que for possível, que você vê que a pessoa está passando do limite, você traz a pessoa para a realidade. Fala com a pessoa. Pede para ser tratada ou tratado com respeito. Há uma grande diferença entre ser assertivo e agressivo. Se nós somos assertivos, nós temos poder. Se somos agressivos, perdemos o controle. E quando você perde o controle, você fica vulnerável. Para ser assertivo, você precisa ter consciência do que você está fazendo, do que você está dizendo àquela pessoa. Você precisa, dentro da sua mente, ser claro qual o objetivo que você quer alcançar com aquela pessoa. Seja fazer ele saber que você não está mais interessado ou interessada. Fazer essa pessoa saber que você quer distância dela. Fazer essa pessoa saber que você merece respeito. Tanto quanto ele acha que ele merece o seu respeito. Que o narcisista, ele só quer ser respeitado, mas ele não quer respeitar. Isso vai fazer com que essa pessoa mude a forma como ele pensa a seu respeito. Mas não vai mudar a forma dele lhe tratar. Porque quando o narcisista reconhece alguma coisa sobre a gente, ele cria métodos, estratégias para nos fragilizar naquela força que a gente encontrou. Tá entendendo o que eu tô falando? Ele fica um tempo ali fingindo para você. Aí ele vai dizer que mudou, que se tratou, que fez isso, que fez aquilo. Mas ele não prova para você que ele se tratou, que ele se cuidou,
Ele cuidou da mente doentia dele, ele não prova. Mas ele vai dizer para você de uma forma tão convincente que você acredita. E vai dizer que te ama. Que você é a pessoa mais importante da vida dele. Claro que é importante. Porque ele precisa ter um saco de pancada para ele lutar boxe todo dia. Sabe aquele saco de areia que os pugilistas ficam lá todo dia? O narcisista precisa disso. Mas ele não quer ir para uma academia fazer isso aí. Ele quer treinar o pugilismo em um ser humano. Sempre que você conversar com o narcisista, nunca altere seu tom de voz. Mantenha um tom de voz calmo. Quando você fala calmo, sabe como é que os padres controlam o rebanho? Os pastores controlam o rebanho? Os religiosos? É com o tom de voz. O tom de voz faz com que a mente relaxe. A pessoa pode vir. Duas coisas que desarma temporariamente, claro, um narcisista não muda, desarma. Presta atenção no que eu estou falando. Não muda o narcisista, o seu comportamento, mas o seu comportamento te protege e desarma ele temporariamente. É seu tom de voz e o seu olhar. Porque o narcisista, ele é covarde. Quando você olha... Sabe o cachorro quando ele vem pra cima de você? Que você olha dentro do olho dele, ele recua? O narcisista é assim. Ele recua quando você olha dentro do olho dele. Mude a sua redação. Mude a palavra você para eu. Nunca diga, você tem que fazer isso. Por exemplo, você vai dizer assim, você tem que me tratar com respeito. Nunca diga isso para um narcisista. Diga, eu gostaria de ser tratada com respeito. Porque quando você diz você está usando a sua autoridade. E o narcisista não aceita autoridade. Então troque a palavra você por eu. Não diga você tem que me respeitar. Diga eu gostaria de ser respeitado ou respeitada. Essas palavras, a forma como a gente fala com eles, cria impacto temporário. Então você diz assim, eu preciso, eu sinto. Nunca diga assim, você não gosta de mim. Não, você diz, eu sinto que você não tem o mesmo sentimento por mim que eu tenho por você. Então troque o você, nunca diga você com o narcisista. Também não assuma a sua fraqueza, não assuma a sua fragilidade para ele, porque é tudo que ele quer ouvir. Tudo que ele quer ouvir é a sua fragilidade. Também quando você estiver tendo problemas com o narcisista, cuidado com a sua reação corporal. Seu movimento corporal, a sua linguagem corporal. Porque o narcisista, ele faz leitura de tudo. O narcisista, ele é um detetive. Ele lê você. Ele te investiga. Ele é um narcisista mental. Ele investiga a sua mente. Ele sabe como você age, como você faz, como você acontece. Então você tem que mudar.
E cuidado com sua linguagem corporal e movimento também. Então use expressões faciais suave, controle sua raiva, seu medo, movimentos lentos. Como, sabe, a cobra tá ali para te dar o bote, você tem que se movimentar lentamente para ela não te atacar. Com o narcisista é assim. Narcisista é um réptil, gente, em forma de ser humano. Então você tem que ter feições, expressões faciais meigas, suave, benigna, calma. Faça quando você estiver conversando, faça uma pose calma, sente-se calmamente, relaxe. Nunca use expressões, nem movimentos e nem pose de tensão na frente de um narcisista, que é tudo que ele quer. É tudo que ele quer. Isso também não é só com o narcisista que você tem que usar esses métodos. É com qualquer pessoa agressiva, pessoa tóxica. Isso faz com que a pessoa relaxe, que a pessoa não veja você como inimigo. E isso ajuda você a ter o mínimo de diálogo com essa pessoa. E esse encontro, esse momento, não termine ou não se transforme em um abuso. Porque dialogar, conversar com o narcisista sempre termina em abuso. Seja verbal, seja físico, seja moral. Porque uma das coisas que o narcisista faz é destruir você moralmente. Embora você nunca vai saber o que o seu comportamento está causando na cabeça de um narcisista ou de uma pessoa tóxica. Mas está causando. Pode ter certeza, eu estou dizendo. Então, haja dessa forma. Não é você se derreter para um narcisista. Não é você se derreter para uma pessoa tóxica. É saber lidar, porque ele está sempre armado psicologicamente contra você e contra qualquer pessoa. Então, para desarmá-lo temporariamente, você tem que agir dessa forma que eu estou falando. Nunca diga você, nunca aponte a um narcisista. Diga eu gostaria, eu sinto, eu preciso que você me respeite, eu preciso que você me trate bem. Nunca diga você tem que me tratar bem. Não use autoridade como narcisista que não vai resolver. Vai só piorar as coisas. Eles nunca consideram a gente. Você está falando com ele, ele está considerando outra perspectiva. Para você desarmar um narcisista ou uma pessoa tóxica, exige que você esteja alerta ou alerta às estratégias do indivíduo que eles usam para causar danos psicológico, moral, social, pessoal e físico em você. Você tem que saber. Você tem que estar alerta para essas estratégias que eles usam. E quando ele percebe que você descobriu, ele muda as táticas. Ele se protege contra a sua tentativa de pará-lo. Então você tem que ter habilidade para redirecionar a conversa. Fazer perguntas sutis para que você perceba quais são as intenções deles. Quando você faz uma pergunta sutil, você deixa a pessoa um pouco distraída, relaxada. E esse tipo de controle momentâneo que a gente tem, né? Deixar alguém relaxado, alguém... é controle. Nós estamos tendo controle naquele momento. Usar o humor é uma coisa perigosa, principalmente com narcisista.
Mas às vezes a gente pode usar o humor para desarmar uma situação, para poder começar de novo aquela conversa, de outra forma, de outra maneira. Mas é perigoso. É preciso saber usar. É preciso que você tenha bastante habilidade para isso. Uma pausa também na conversa ajuda a quebrar aquela toxicidade, porque a pessoa pode se escorar, né? E não querer parar ali, querer continuar. O humor é uma boa estratégia, ensinada nos consultórios de psicologia e de terapia, porém, é preciso você ter a habilidade de lidar com aquela pessoa para poder você usar o humor, porque o humor é um tiro que pode sair pela culatra. Ao invés de você acalmar e melhorar a situação e causar um momento de relax, você pode causar mais tensão, mais raiva, mais ódio, porque aquela pessoa pode receber o seu humor como um deboche e aí botar tudo a perder. Agora, se você for uma pessoa que sabe fazer leitura facial, leitura corporal, se você sabe fazer a leitura da linguagem corporal, aí, cuidadosamente, você pode introduzir o humor de uma forma eficaz. Mas não vá usar o humor aleatoriamente, porque isso pode ser uma arma contra você. Mas a melhor opção que a gente tem para lidar com pessoas tóxicas é ir embora, deixar a pessoa lá falando sozinho, babai. Mas nunca dê as costas para um narcisista. Apenas diga que quer adiar essa conversa, que aquele não é o momento, que você tem um compromisso, que você precisa ir. Mas não dê as costas. E você pode literalmente se afastar dali com o compromisso de retomar aquela conversa em outro momento. É uma estratégia de sobrevivência, de cuidado e de proteção, essa aí, né? Você diz, olha, eu não estou me sentindo bem, eu preciso interromper a nossa conversa, a nossa discussão, seja lá o que for agora. Em outro momento a gente retoma isso, eu prometo a você que a gente volta a falar nesse assunto e ó, dá no pé, cai fora. Que dependendo da situação, nunca mais você deve retornar e nem terminar essa conversa. Porque isso não é uma conversa. Narcisista não conversa com ninguém. Ele dá ordens. É preciso a gente ter estratégia para abordar elementos que são tóxicos contra a gente ou entre você e a pessoa. Escolher a hora errada para conversar ou para dialogar, ou para tentar dialogar, ou para discutir com um narcisista ou uma pessoa tóxica, pode piorar as coisas de uma forma que às vezes tem que chamar a polícia. Então, usar a estratégia de retomar a conversa, a discussão, a briga em outro momento é a melhor estratégia para você se resguardar de uma agressão física. Então, se você usar esses métodos habilmente, essa forma de se comunicar, calma, tipo padre, tipo freira, tipo pastor, tipo orador, com um narcisista ou uma pessoa tóxica, a chave é manter a calma. Despersonalizar o momento também é vital, né? Porque relacionamento tóxico, raramente a gente pode curar ele.
E a melhor forma é você tomar a decisão de seguir em frente. Bye bye. Segue seu caminho. Lá na frente, Deus está reservando coisa bem melhor para você. Então, beijo no coração. Tenha cautela. Tudo vai dar certo. Bye. Gratidão, gente. Nunca mais eu pedi gratidão. Gratidão, por favor. Bye.